eu tenho o prazer de receber aqui, ela é senadora e é ministra também, ministra da Agricultura, e ela é muito amiga da presidente Dilma. Cátia Abreu, por favor. Está numa elegância. Caprichei, né, João? Para vir aqui, é um acontecimento da minha vida. Imagina um acontecimento para mim, receber uma ministra. Aliás, me fala, onde é que você assistiu à votação? De onde? Da minha casa, com a minha família e com alguns amigos mais próximos. Nervosa? Não, mais ou menos, João, a gente já tem um pressentimento do que vai acontecer com os bochichos, os boatos e as conversas que vêm da Câmara a todo momento, dos que são aliados. De repente você começa a sentir que as coisas não vão dar como você pensaria, mas previamente a gente já imaginava. Eu sei que você é uma pessoa que tem um senso de humor muito, muito desenvolvido e que, ao mesmo tempo, tem uma vontade muito grande com as pessoas. Já por acaso já aconteceu de você se identificar como ministra e a pessoa não acreditar? A pessoa duvidar? Não, Jô, porque, de certa forma, eu já sou senadora, presidi a Confederação Nacional da Agricultura, então, normalmente, as pessoas conhecem. Mas, às vezes, as pessoas mais simples, que têm pouco tempo para ficar prestando atenção em política, que é a maioria das pessoas, às vezes você chega num salão de beleza, chega numa loja, e as pessoas perguntam. As pessoas se emocionam com as autoridades em geral, não comigo especificamente, mas ficam sempre impressionadas que uma mulher possa ser a ministra, principalmente da Agricultura. Ainda se impressiona. E nos Estados Unidos, que geralmente as mulheres ocupam o cargo mais importante dos ministérios, que é o equivalente ao ministro da Defesa aqui, né? Exato. Madeleine Albright, depois a própria candidata, hoje candidata... Hillary Clinton, Condoleezza. Condoleezza Rice também. Condoleezza, mulheres num cargo mais difícil de ser exercido. Na agricultura é bem mais difícil, porque as pessoas que são envolvidas com a agricultura de um modo geral, 99% são homens. E falando nisso, quer dizer, são homens e há uma boa parte desses homens que são, obviamente, machistas, né? Quer dizer, pelo menos me parece por algumas declarações, algumas coisas exacerbadas que acontecem. Como é que você faz para lidar com os ruralistas, sendo ministra de um governo que se opõe à maioria das ideias dos ruralistas? Jô, na verdade, quando eu, presidente da CNA, e começamos um relacionamento com a presidente Dilma, quando ela se tornou presidente da República, eu não votei nela, não apoiei o José Serra, mas como dever de ofício do cargo, presidente da CNA, nós tivemos encontros. Mas no primeiro encontro, eu já achei curioso, porque imaginei na minha cabeça que jamais poderia surgir entre nós qualquer tipo de afinidade, justamente por ela ser do PT e eu de outro partido e de outra ala completamente diferente, né? Mais centro-direita e ela centro-esquerda. Mas a presidente Dilma, ela é pragmática. Ela é muito pragmática, muito gerente das coisas, se interessa pelos detalhes e ela quis compreender qual era a dificuldade da agricultura. Pensei que seria a primeira vez para talvez me tratar bem, ser simpática e fiquei imaginando, vamos ver o dia seguinte. E o dia seguinte, para minha surpresa, foram avanços enormes que nós tivemos na área da agricultura. E ela, então, uma ocasião, me convidou para ser ministra. E eu disse a ela, presidente, eu não apoiei a senhora para presidente e não me sinto confortável de ser sua ministra. Quem sabe, na sua reeleição, isso pode acontecer e aí sim, eu gostaria muito. E assim aconteceu. Eu apoiei a presidente Dilma na última eleição e ela, então, oficializou o convite e eu fui. E todo o meu setor sabia muito bem dessa interlocução e de tudo que ela estava fazendo pelo setor. Mas isso não é suficiente para conter a dificuldade com relação ao PT e à esquerda com os produtores rurais. Isso culminou com o impeachment, com as dificuldades que a política e a economia têm trazido,
E, finalmente, uma declaração muito infeliz que aconteceu no Palácio do Planalto com relação às invasões de uma determinada pessoa de esquerda muito radical, e isso inflamou ainda mais o setor. Não estou dizendo que aprovo, mas compreendo o terror que os produtores rurais têm com relação à invasão de terra. E eu também tenho horror disso. Nada contra a reforma agrária, apenas contra as invasões. Você pode fazer uma reforma agrária pacificamente, sem precisar usar da barbárie, da invasão. Eu não entendo, desculpe interromper a ministra, é o seguinte: como é que um país que tem essa quantidade imensa de terras improdutivas, como é que, de repente, um líder de um movimento pelos sem terra, na frente da presidente da República, faz um discurso absolutamente inadequado, terrível, mal criado e ineficiente? Os ânimos se fosse muito... tudo isso, se fosse uma coisa que tivesse alguma eficiência, mas não é. Ele quis contrapor aos movimentos na rua que estão pressionando parlamentares, pressionando senadores nos aeroportos, na porta de suas casas. Ele quis contrapor. Se vão fazer isso contra a presidente, então também nós vamos invadir suas terras para você, tipo assim, ver o quanto é bom. Quer dizer, foi infeliz de toda a sorte, foi horrível aquilo, incitando ao crime. Então, eu acho que tudo isso, como você disse, o Brasil tem 850 milhões de hectares. Nós temos quase que 80% dessas terras produtivas. Hoje, o mundo, quando pensa em 2050, 9 bilhões de pessoas, a FAO só lembra do Brasil. O Brasil é onde nós podemos contar com 40% do alimento que nós precisaremos em 2050. Tamanho o território brasileiro e as condições que nós temos. Sem falar na tecnologia, sem falar na vocação, sem falar no clima, porque aqui se produz de tudo. Tem países que produzem 5 tipos, outro produz 3, mas no Brasil não. Nós conseguimos produzir qualquer tipo de alimento praticamente. Então, nós temos ainda muita terra improdutiva, nós temos terras que estão mal utilizadas, não por vontade própria do produtor, mas porque às vezes ele não tem acesso à tecnologia, que é a extensão rural, a assistência técnica adequada. Mas a tecnologia tem e ele não tem acesso. E, portanto, ele não usa a tecnologia para tirar mais do mesmo espaço de chão. Mas, mesmo assim, o Brasil, nos últimos 40 anos, que nós podemos dizer que nós éramos grandes importadores de comida. Ninguém acredita, essa juventude que está aqui, os mais jovens, não imaginam que nós só produzíamos café. Nós só exportávamos café. E tudo o mais a gente importava. Carne, feijão, arroz e caríssimo, um preço exorbitante. Há 40 anos, Ju, a comida brasileira custava, no orçamento médio da nação, em torno de 45% a 49%. E hoje representa apenas 18% a 19%. Isso foi o ganho que a produtividade, a tecnologia, a inovação, a Embrapa trouxe para o Brasil. O ganho não foi só para os produtores, a sociedade também ganhou por ter alimento em abundância e num custo bem baixo relativo aos outros países. Posso chamar você de Kátia? Não vai chamar claro, você eu sou a Kátia mesmo. Então, Kátia, é o seguinte, como é que eu vi o pronunciamento da presidente agora e eu acho que é um pronunciamento que mexeu muito com as pessoas. Eu acho que muitas pessoas que estavam num discurso radical, mas assim, com muito ódio, carregado de... Ali havia não o sentimento só político, mas havia, obviamente, um sentimento de ódio. E que depois desse último pronunciamento dela, onde eu acho que ela mudou também o tom do pronunciamento. Ela deu informações importantes, num tom, como a gente aqui conversando, e eu já vi gente dizendo, puxa, mas ela não é a fera que a gente pensava. Eu acho que ela é a fera também, mas em outros momentos. Já foi fera, em momentos até mais radicais da nossa história. Mas eu vi pessoas dizendo, puxa, mas também não é assim. Eu digo, pô, como a imagem, a televisão, a mudança de tom, você escolher o tom certo... Tom adequado, exatamente. Para divulgar até alguma coisa. Até a expressão do rosto, né, João? É importante
para transmitir o que você de fato está sentindo. Eu tenho a impressão que naquele pronunciamento ela ainda estava muito impactada, porque aqui entre nós, com todo respeito ao parlamento, eu sou parlamentar, já fui deputada federal, hoje sou senadora, mas foi um show de horrores, né, Ju, na minha opinião. De lado a lado. De lado a lado. Aquela sessão é uma sessão que não poderia ficar na história, de lado a lado, sem dizer que foi de um lado ou de outro, não, todos. Acho que não foi muito bonito de se ver. Então, acho que todos ficaram muito impactados com aquela cena, com aquele cenário, e acho que ela estava muito impactada. E quando terminou a votação, antes de terminar a votação, eu fui para o Palácio Alvorada, onde é a residência oficial, e quando terminou a votação, ela disse: eu nunca imaginei que fosse de novo viver um golpe, assistir um golpe. Porque ela tem a convicção, Jô, e eu também tenho a convicção, por isso estou do lado dela, mesmo sendo de partidos diferentes, de situações diferentes, porque eu tenho a convicção da honestidade da presidente, da sua idoneidade. Eu também não então, tenho eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ela é uma mulher seríssima, correta, muito digna. Agora, o impeachment, ele só se justifica, Jô, todos já estão cansados de ouvir isso, eu tenho a impressão, mas vale sempre repetir, que o impeachment está na Constituição, ele é um instrumento legal, mas ele precisa ter as razões corretas para acontecer. Ou nós vamos abrir um precedente para o futuro, não só com os presidentes da República, mas com os governadores. Vamos ver, então, essas pedaladas fiscais, quantos governadores já aplicaram dos 27 estados do Brasil? Quer dizer, o que pode caracterizar o impeachment é justamente a responsabilidade fiscal. É você descumprir isso. E isso no governo não foi praticado. No ano de 2015, por exemplo, onde as pedaladas, que na verdade chamam-se pedaladas, mas o Tribunal de Contas da União vinha aceitando esse mecanismo desde o presidente Fernando Henrique, desde o presidente Lula e também da presidente Dilma. Em outubro do ano passado, que o Tribunal de Contas disse: agora será diferente. Você vai ter só 5 dias para restituir o seu débito com um banco, por exemplo. Os produtores rurais, eles recebem financiamento agrícola e 30% de toda a safra brasileira é subvencionada pela sociedade brasileira. Ou seja, o juro é de 8,75, quando você tem um juro de 14 para as pessoas com relação a outras áreas. Quem é que paga essa diferença de 8,75 para 14, que é o juro? Isso é a subvenção. O governo paga essa diferença da subvenção para o banco. Então, é justamente isso que o Tribunal de Contas agora disse. Você tem só 5 dias para pagar isso. Mas antes não tinha prazo, desde que você terminasse dia 31 de dezembro com a conta positiva com os bancos. Então, isso é chamado pedalada, dizendo que foi um empréstimo dos bancos. Não, ela fez uma contratação de prestação de serviço e atrasou. É como se você contratasse alguém para limpar a sua casa, a sua piscina, ou uma empresa de guardas de segurança, faz um contrato com essas empresas e, de repente, você tem um problema na vida e começa a atrasar o pagamento dessas empresas, mas elas continuam lhe prestando serviço. Isso é empréstimo? Não. Você continua tendo uma contratação de serviço e que você atrasou o pagamento. Mas, ao final, os bancos todos receberam. E eu não conheço nenhum banco que perde dinheiro no mundo. Eu só vejo os lucros astronômicos que eles faturam todos os anos. E acho bom. Bom, agora, eu gostei do final. Que eles ganhem dinheiro. E acho bom também. Eles ganhem dinheiro, não tem problema claro. nenhum. A única coisa que eu sou obrigado a discordar de você, até com uma certa veemência, é o termo golpe. Eu acho que não pode se aplicar o termo golpe a uma manobra política que foi executada e, por sinal, foi muito bem articulada, muito bem executada, enfim. Mas eu não acho que é golpe. Eu acho que o que ficou parecendo uma tentativa de enganar a população é chamar de golpe. Que golpe, na minha geração, ou na geração dos diferente. Que estudaram, golpe é outra coisa. Você não pode associar golpe a não ser a uma força armada. E a presidente sabe disso mais do que ninguém. Então, eu acho que isso foi um erro tático, um erro, não sei quem escolheu, de frisar isso é golpe, como se isso fosse incitar a população. A população aí se divide em 2 lados. Claro. Os que viveram o golpe, né? E aqueles que não viveram. Não viveram, ainda bem. Sabem, o que ainda significa. bem, nem sabem ainda o que bem.
Então, acho que isso foi um erro tático. Agora, lamentável... Talvez a palavra possa ter sido mal escolhida, podemos substituir essa palavra, mas ela se encontra muito injustiçada, ela se acha muito injustiçada neste momento. E essa é a sua maior indignação. Perfeito. Não, quanto a isso eu não discuto, nem discordo. Agora, o que eu achei lamentável é, como você também achou, o nível de lado a lado de certos deputados, certos congressistas, e uns que parecia que estavam vendendo bandeira na porta do Maracanã em dia de jogo. Tinha bandeira do Estado, bandeira do partido, bandeira do Brasil, tudo enrolado, sabe? Parecia que era um bando de mascates ali, com coisas enroladas. Aí teve um episódio da cusparada no deputado Bolsonaro, mas que, obviamente, conhecendo o passado e o presente do Bolsonaro, a gente sabe que boa coisa ele não disse. Não, ele de fato ofendeu o rapaz. Ofendeu o rapaz. Ofendeu, claro que foi uma ofensa grave, que ninguém dá uma cusparada nem no Bolsonaro. E ele ainda falou, rapaz corajoso, falou, não, cada vez que eu encontrar eu cuspo mesmo. Então você vê que as posições do Bolsonaro, a meu ver, são indefensáveis dentro de um governo democrático, como são também de certos radicais de esquerda. Exatamente. Sabe, não cabe. O radicalismo não cabe em lugar nenhum mais, né, Ju? Eu acho que o radicalismo e a falta de diálogo, de compreensão, de entendimento, é sempre bom você se colocar no lugar do outro. Esse exercício, aliás, eu costumo fazer há muitos anos na minha vida. Você tem, de certa forma, mais facilidade para compreender o outro, né? Quando você troca de lugar. Então, eu acho que o radicalismo não cabe. Nós vivemos uma democracia plena, onde temos espaços enormes para discutir tudo que você pensa, tudo que você quer, e não precisa disso, né? Eu queria mostrar uma foto de você. Cadê? Olha aí. Você monta bem? Monto. Ou é só para foto? Não, eu monto. Eu agora estou com uma hérnia de disco que tem me judiado muito e não estou tão boa quanto antes. É a idade, né? Você acha? Eu acho que é a hérnia. Essa foto aí tem 20 anos. Uma verdadeira amazona. Esse cavalo já até morreu, Ju. O cavalo já foi. O nome do cavalo era Jurista, acredita? Jurista, não entendo. Já vem nome, já vem tudo assim. E o que mais fiquei impressionada ontem, quando fui ver as fotos, quase chorei, é o quanto eu era magra, hein, Ju? Nossa! Era magra. É revoltante, é triste. Me deu vontade de internar no spa hoje. Eu acho que eu vou olha com a minha você. magreza, gente. Nossa. Agora, todo mundo se impressiona muito, Jô, com o meu olhar nesse período da minha vida, desde que... O olhar, todo mundo achou o olhar triste, você acha? Triste? Nessas fotos. Não. Cansada. Esse é o meu filho mais velho. Eu, quando fiquei viúva, eu estava grávida daquela menina. Agora, eu estava grávida da menina. Você levou um coice quando estava grávida? Eu estava de 8 meses e eu fui no curral e nós fomos curar uns bezerros que estavam com reira. Sabe o que é reira? Não. Reira é dor de barriga e aí fica sempre escorrendo as fezes assim no bumbum do bezerro. Então você já sabe que ele está com reira porque ele está todo sujinho no bumbum. Então você tem que dar um remedinho, né? Porque senão ele morre. E nós estávamos ali aplicando o remédio e eu, muito atrevida, né? Muito jovem. E o bezerro, na hora que levou, ele deu um coice aqui no pé da minha barriga. Ficou um roxo, mas só que eu voei para longe, né? Para trás, porque... Mas um coice de um bezerrinho, vai lá experimentar para ver. Eu já levei um coice de um jumento. Nossa, desmaia. E ficou marcada aqui a ferradura. Eu já levei muito coice na canela, porque quando você vai vacinar o gado, você tem sempre um tablado mais alto e você então fica por cima para vacinar contra a fitosa e demais doenças. Mas ali são tábuas e tem espaço entre elas, né? Então, coice eu já estou acostumada a levar na vida, viu, Ju? Muitas coisas. Agora, o pior coice é o de gente. Esse é o pior. Esse é o mais complicado. Mas que você se safa muito bem deles. Eu queria também, já que você falou o seguinte, você disse, ela era do PT e eu era do partido da ala do Zé Serra. E aí teve aquele incidente que eu não podia deixar de comentar, inclusive por curiosidade.
O que bateu na cabeça do Zé Serra para falar aquela grosseria? Não vou nem dizer propriedade ou impropriedade, grosseria mesmo. Por quê? Grosseria e crueldade, né, Jô? Porque foi tão ofensivo e tão desagradável. Eu acho que ele não gosta de ver as pessoas alegres, eu tenho essa impressão. Nós estávamos já no final da festa ali, despedindo, eu estava com bolsa na mão e dando todo mundo com uma tacinha de vinho, já se despedindo, que as festas em Brasília do Congresso sempre terminam cedo. E, de repente, 8, 10 senadores, era uma porção, e ele veio lá de longe, assim, de repente, soltou aquela frase e ficou até todo mundo um minuto, assim, olhando para ele, sem entender. Não foi só eu que fiquei surpresa, todo mundo ficou surpreso. Qual era a frase? Tem gente aqui que não sabe. Que você era a namoradeira? Ele falou assim, Kátia, eu fiquei sabendo que você é namoradeira. Aí o Renan Calheiros disse assim, o senhor sabia que a ministra Kátia se casou, tem um ano, meu marido, inclusive, está aqui. Cadê o seu marido? Ali, Moisés. Lindo. Você não é boba nem nada. Nem nada. Ele é baiano. E cozinha como ninguém, Jô. Eu imagino. Homem maravilhoso. Depois você reclama que engordou. Pois é a culpa dele. Mas diga lá, aí bom, o Renan falou... aí o Renan disse isso, foi a única coisa que acho que ele encontrou para falar. A ministra Kátia se casou, Serra, e é uma mulher casada. Mas mesmo que não fosse, né, Jô? Mas ele tentou me defender ali de alguma forma. Porque nem que eu não fosse, né? Se eu fosse solteira, ele também não poderia dizer isso, porque eu podia também dizer outras coisas a ele. E naquela hora... minha mão gela, o sangue ferve, sabe, Jô? Aí eu não dou conta. E se eu for para casa com aquele entalado, eu sou capaz de não dormir nunca mais. E aí eu disse algumas qualidades que ele merecia ouvir e acabou ali. Eu não tenho ódio de ninguém, não tenho... Mas... Você sapecou o copo de vinho. Sapequei o copo de vinho no rosto dele. Sapequei o copo. A judiação que o vinho era tão bom. Uma judiação, vinho ótimo. Mas, quem fala o que quer, Jô... ouve o que não quer. Toma né? o vinho que não quer. Toma o vinho que não quer, boa. Quem fala o que quer, toma o vinho que não quer. Depois disso, houve uma tentativa de reaproximação? Não. E foi engraçado que aquela noite eu fui embora mal. Cheguei em casa, contei para o Moisés o que tinha acontecido, mas não dormi à noite. Falei, meu Deus, que coisa horrorosa, gente, para que isso? E fiquei assim, mortificada. Já acordei cedo com o telefone tocando, sem saber o que estava acontecendo. E o mundo estourando nas redes sociais, todo mundo me apoiando contra ele. E juro que eu fiquei surpresa com isso. Fiquei muito surpresa. E todos, homens e mulheres, mas muito mais mulheres, me apoiando com relação àquilo. E ele acho que ficou um pouco preocupado e tentou que alguns interlocutores pedissem que eu parasse de falar. Não sou eu, são as redes sociais. Eu estava dormindo, já fui acordada com tudo isso. Porque eu não tenho o menor interesse em prejudicá-lo, em fazer nenhum mal, absolutamente. Aconteceu aquilo ali, acabou. Mas, se tivesse que fazer de novo, faria. Ô, Kátia. Com um vinho mais barato. Ô, ministra, como é que segue agora o acompanhamento? Isso eu acho quase que uma medida cruel. Ter que esperar 180, mas pode ser prorrogado esse prazo de 180 dias. Não, fiquei sabendo hoje. Mas não, são 180 dias, Jô. O que vai acontecer agora? Tem duas fases. A primeira é a admissibilidade, que foi votado na Câmara. Não foi o impeachment dela, foi a admissibilidade do impeachment. Agora que vai votar o mérito no Senado. Então, o Senado novamente vota a admissibilidade. Quantos votos precisam? 50% mais um. São 81 senadores, o presidente não vota, então 41 senadores para aceitar também o impeachment, como foi feito na Câmara, certo? Então, a admissibilidade, em tese, ela tem que ser extremamente técnica. Ocorreu isso, ocorreu aquilo, feriu a Constituição e pronto. Aí, vamos votar, então, o impeachment propriamente dito, que é o mérito. Agora, quando for votar o mérito, como na Câmara, aí são 2/3 para aprovar o impeachment definitivamente, que terá, então, 180 dias. Essa primeira fase deve durar, no máximo, 30 dias, dia 11, dia 15, 18 de maio, essa admissibilidade. Quando for admitido no Senado, se for admitido no Senado, 50% mais um, a presidente é afastada, ela fica morando no Palácio Alvorada, mas não trabalha mais como
presidente e assume o vice-presidente, então, nesse período, até a votação do mérito. Você se afasta junto com do ela. Ministério... Não, eu digo do Ministério, você se afasta para votar no Senado. Não. O meu suplente é contra o impeachment, então não há necessidade nesse primeiro momento. Então, o que acontece? Se passar a admissibilidade, quando ela se afastará, se isso acontecer, aí os ministros também entregarão o cargo, porque o vice-presidente vai assumir e vai montar a sua equipe. Eu volto para o Senado. Enfim, eu acho que, inclusive, eu espero que não fiquem tanto associando a situação que ocorre hoje com o que ocorreu no impeachment do Collor. do ex-presidente Collor. Não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, também eu sei que alguém falou na hora lá da votação, se dirigindo ao Cunha, dizendo: estou sentindo sair dessa cadeira um cheiro de enxofre. E o Cunha parece que falou: mas não fui eu. Não sei se foi ele ou não foi, mas a situação dele não é das mais invejáveis por um político probo, honesto, dedicado. Jô, imagine se a presidente Dilma tivesse feito 1/10 do que já foi noticiado que esse senhor já fez. O que teria acontecido com ela? Bom. Agora, ele se sente no direito de ficar na cadeira, sendo o chefe, comandando a sessão, que vai, em tese, trazer o impeachment de alguém que, em tese, teria roubado. É um negócio maluco isso. Que tenha cometido crime de responsabilidade. É inadmissível. Em qualquer país civilizado do mundo, isso jamais aconteceria. Tem uma peça de um autor suíço chamado Friedrich Dürrenmatt, que trata exatamente disso, que chama o Casamento do Senhor Mississippi. O senhor Mississippi é o procurador-geral da República, do país, enfim, é o homem designado para combater o crime. E ele é apenas o chefe da maior quadrilha de criminosos que o país tem. Isso é uma peça dos anos 60, por aí. E uma peça que, aliás, eu dirigi, e na época eu disse assim: nossa, ainda bem que no Brasil ainda não chegamos a esse ponto. Estamos quase chegando lá. Né? Agora, Jô, um profissional me mostrou uma pesquisa que me preocupou bastante com relação à cabeça do brasileiro nesse processo. E, claro, que o que a pessoa está me dizendo não é a verdade máxima, mas é interessante a análise. Que, na cabeça das pessoas, a palavra impeachment virou sinônimo de solução rápida da minha vida. Solução rápida dos problemas do Brasil. Então, de que qualquer coisa que acontecer, ou a presidente ficar, ou a presidente sair, a preocupação dessa profissional era a decepção nacional, porque nada vai acontecer tão rápido como as pessoas querem, como as pessoas imaginam que vai acontecer. Então, criou isso na mente das pessoas e que quem quer que fique no governo, se Dilma ou se o vice-presidente, teriam que encontrar soluções muito rápidas para conter essa decepção, porque acham que o impeachment é solução rápida. Conversei aqui com a ministra da Agricultura e senadora Cátia Abreu. Cátia, você é tudo que me contaram e mais ainda. Obrigada, João. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua simpatia, oportunidade. Um prazer estar aqui com você. Pela sua clareza absolutamente não passional que você fez, que você deu nessa entrevista. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Daqui a pouco a gente volta. Eu tenho o prazer de receber aqui, ela é senadora e é ministra também, ministra da Agricultura, e ela é muito amiga da presidente Dilma. Cátia Abreu, por favor. Está numa elegância. Caprichei, né, João?
Para vir aqui, é um acontecimento da minha vida. Imagina um acontecimento para mim, receber uma ministra. Aliás, me fala, onde é que você assistiu à votação? De onde? Da minha casa, com a minha família e com alguns amigos mais próximos. Nervosa? Não, mais ou menos, Jô, a gente já tem um pressentimento do que vai acontecer com os bochichos, os boatos e as conversas que vêm da Câmara a todo momento, dos que são aliados. De repente você começa a sentir que as coisas não vão dar como você pensaria, mas previamente a gente já imaginava. Eu sei que você é uma pessoa que tem um senso de humor muito, muito desenvolvido e que, ao mesmo tempo, tem uma vontade muito grande com as pessoas. Já por acaso já aconteceu de você se identificar como ministra e a pessoa não acreditar? A pessoa duvidar? Não, Jô, porque, de certa forma, eu já sou senadora, presidi a Confederação Nacional da Agricultura, então, normalmente, as pessoas conhecem. Mas, às vezes, as pessoas mais simples, que têm pouco tempo para ficar prestando atenção em política, que é a maioria das pessoas, às vezes você chega num salão de beleza, chega numa loja, e as pessoas perguntam. As pessoas se emocionam com as autoridades em geral, não comigo especificamente, mas ficam sempre impressionadas que uma mulher possa ser a ministra, principalmente da Agricultura. Ainda se impressiona. E nos Estados Unidos, que geralmente as mulheres ocupam o cargo mais importante dos ministérios, que é o equivalente ao ministro da Defesa aqui, né? Exato. Madeleine Albright, depois a própria candidata, hoje candidata... Hillary Clinton, Condoleezza. Condoleezza Rice também. Condoleezza, mulheres num cargo mais difícil de ser exercido. Na agricultura é bem mais difícil, porque as pessoas que são envolvidas com a agricultura de um modo geral, 99% são homens. E falando nisso, quer dizer, são homens e há uma boa parte desses homens que são, obviamente, machistas, né? Quer dizer, pelo menos me parece por algumas declarações, algumas coisas exacerbadas que acontecem. Como é que você faz para lidar com os ruralistas, sendo ministra de um governo que se opõe à maioria das ideias dos ruralistas? Jô, na verdade, quando eu, presidente da CNA, e começamos um relacionamento com a presidente Dilma, quando ela se tornou presidente da República, eu não votei nela, não apoiei o José Serra, mas como dever de ofício do cargo, presidente da CNA, nós tivemos encontros. Mas no primeiro encontro, eu já achei curioso, porque imaginei na minha cabeça que jamais poderia surgir entre nós qualquer tipo de afinidade, justamente por ela ser do PT e eu de outro partido e de outra ala completamente diferente, né? Mais centro-direita e ela centro-esquerda. Mas a presidente Dilma, ela é pragmática. Ela é muito pragmática, muito gerente das coisas, se interessa pelos detalhes e ela quis compreender qual era a dificuldade da agricultura. Pensei que seria a primeira vez para talvez me tratar bem, ser simpática e fiquei imaginando, vamos ver o dia seguinte. E o dia seguinte, para minha surpresa, foram avanços enormes que nós tivemos na área da agricultura. E ela, então, uma ocasião, me convidou para ser ministra. E eu disse a ela, presidente, eu não apoiei a senhora para presidente e não me sinto confortável de ser sua ministra. Quem sabe, na sua reeleição, isso pode acontecer e aí sim, eu gostaria muito. E assim aconteceu. Eu apoiei a presidente Dilma na última eleição e nós estávamos ali aplicando o remédio e eu, muito atrevida, né, muito jovem, e o bezerro, na hora que levou, ele deu um coice aqui no pé da minha barriga, ficou um roxo. Mas só que eu voei para longe, né? Para trás, porque... Mas um coice de um bezerrinho, vai lá experimentar para ver. Eu já levei um coice de um jumento. Nossa, desmaia. E ficou marcada aqui a ferradura. Eu já levei muito coice na canela, porque quando você vai vacinar o gado, você tem sempre um tablado mais alto e você então fica por cima para vacinar contra a fitosa e demais doenças. Mas ali são tábuas e tem espaço entre elas, né? Então, coice eu já estou acostumada a levar na vida, viu, Ju? Muitas coisas. Agora, o pior coisa é o de gente. Esse é o pior. Esse é o mais complicado. Mas que você se safa muito bem deles. Eu queria também, já que você falou o seguinte,
você disse, ela era do PT e eu era do partido da ala do Zé Serra. E aí teve aquele incidente que eu não podia deixar de comentar, inclusive por curiosidade. O que bateu na cabeça do Zé Serra para falar aquela grosseria? Não vou nem dizer propriedade ou impropriedade, grosseria mesmo. Por quê? Grosseria e crueldade, né, Jô? Porque foi tão ofensivo e tão desagradável, eu acho que ele não gosta de ver as pessoas alegres, eu tenho essa impressão. Nós estávamos já no final da festa ali, despedindo, eu estava com bolsa na mão e dando todo mundo com uma tacinha de vinho, já se despedindo, que as festas em Brasília do Congresso sempre terminam cedo. E, de repente, 8, 10 senadores, era uma porção, e ele veio lá de longe, assim, de repente, soltou aquela frase e ficou até todo mundo um minuto, assim, olhando para ele, sem entender. Não foi só eu que fiquei surpresa, todo mundo ficou surpreso. Qual era a frase? Tem gente aqui que não sabe, que você era a namoradeira. Ele falou assim, Kátia, eu fiquei sabendo que você é namoradeira. Aí o Renan Calheiros disse assim, o senhor sabia que a ministra Kátia se casou, tem um ano, meu marido, inclusive, está aqui. Cadê o seu marido? Ali, Moisés. Lindo. Você não é boba nem nada. Nem nada. Ele é baiano. E Olha só. cozinha como ninguém, Jô. Eu imagino. Homem maravilhoso. Depois você reclama que engordou. Pois é a culpa dele. Mas diga lá, aí Bom, o Renan falou... aí o Renan disse isso, foi a única coisa que acho que ele encontrou para falar. A ministra Kátia se casou, Serra. E é uma mulher casada. Mas mesmo que não fosse, né, Jô? Mas ele tentou me defender ali de alguma forma. Porque nem que eu não fosse, né? Se eu fosse solteira, ele também não poderia dizer isso. Porque eu podia também dizer outras coisas a ele. E naquela hora, minha mão gela, o sangue ferve, sabe, Jô? Aí eu não dou conta. E se eu for para casa com aquele entalado, eu sou capaz de não dormir nunca mais. E aí eu disse algumas qualidades que ele merecia ouvir. E acabou ali, eu não tenho ódio de ninguém, não tenho... Mas você sapecou o copo de vinho. Sapequei o copo de vinho no rosto dele. Sapequei o copo. A judiação que o vinho era tão bom. Uma judiação, vinho ótimo. Mas, quem fala o que quer, Jô, ouve o que não quer. Toma né? o vinho que não quer. Toma o vinho que não quer, boa. Quem fala o que quer, toma o vinho que não quer. Depois disso, houve uma tentativa de reaproximação? Não. E foi engraçado que aquela noite eu fui embora mal. Cheguei em casa, contei para o Moisés o que tinha acontecido, mas não dormi à noite. Falei, meu Deus, que coisa horrorosa, gente, para que isso? E fiquei assim, mortificada. Já acordei cedo com o telefone tocando, sem saber o que estava acontecendo. E o mundo estourando nas redes sociais, todo mundo me apoiando contra ele. E juro que eu fiquei surpresa com isso. Fiquei muito surpresa. E todos, homens e mulheres, mas muito mais mulheres, me apoiando com relação àquilo. E ele acho que ficou um pouco preocupado e tentou que alguns interlocutores pedissem que eu parasse de falar. Não sou eu, são as redes sociais. Eu estava dormindo, já fui acordada com tudo isso. Porque eu não tenho o menor interesse em prejudicá-lo, em fazer nenhum mal, absolutamente. Aconteceu aquilo ali, acabou. Mas, se tivesse que fazer de novo, faria. Ô, Kátia... Com um vinho mais barato. Ô, ministra, como é que segue agora o acompanhamento? Isso eu acho quase que E ela, então, oficializou o convite e eu fui. E todo o meu setor sabia muito bem dessa interlocução e de tudo que ela estava fazendo pelo setor. Mas isso não é suficiente para conter a dificuldade com relação ao PT e à esquerda com os produtores rurais. Isso culminou com o impeachment, com as dificuldades que a política e a economia têm trazido, e, finalmente, uma declaração muito infeliz que aconteceu no Palácio do Planalto com relação às invasões de uma determinada pessoa de esquerda muito radical, e isso inflamou ainda mais o setor. Não estou dizendo que aprovo, mas compreendo o terror que os produtores rurais têm com relação à invasão de terra, e eu também tenho horror disso. Nada contra a reforma agrária, apenas contra as invasões. Você pode fazer uma reforma agrária pacificamente, sem precisar usar da barbárie, da invasão. Eu não entendo, desculpe interromper a ministra, é o seguinte, como é que um país que tem essa quantidade imensa de terras improdutivas, como é que, de repente, um líder de um movimento pelos sem terra, na frente da presidente da República, faz um discurso absolutamente
inadequado, terrível, mal criado e ineficiente. Os ânimos se fosse tudo isso, se fosse uma coisa que tivesse alguma eficiência, mas não é. Ele quis contrapor aos movimentos na rua que estão pressionando parlamentares, pressionando senadores nos aeroportos, na porta de suas casas. Ele quis contrapor. Se vão fazer isso contra a presidente, então também nós vamos invadir suas terras para você, tipo assim, ver o quanto é bom. Quer dizer, foi infeliz de toda a sorte, foi horrível aquilo, incitando ao crime. Então, eu acho que tudo isso, como você disse, o Brasil tem 850 milhões de hectares. Nós temos quase que 80% dessas terras produtivas. Hoje, o mundo, quando pensa em 2050, 9 bilhões de pessoas, a FAO só lembra do Brasil. O Brasil é onde nós podemos contar com 40% do alimento que nós precisaremos em 2050. Tamanho o território brasileiro e as condições que nós temos. Sem falar na tecnologia, sem falar na vocação, sem falar no clima, porque aqui se produz de tudo. Tem países que produzem 5 tipos, outro produz 3, mas no Brasil não. Nós conseguimos produzir qualquer tipo de alimento praticamente. Então, nós temos ainda muita terra improdutiva, nós temos terras que estão mal utilizadas, não por vontade própria do produtor, mas porque às vezes ele não tem acesso à tecnologia, que é a extensão rural, assistência técnica adequada. Mas a tecnologia tem e ele não tem acesso. E, portanto, ele não usa a tecnologia para tirar mais do mesmo espaço de chão. Mas, mesmo assim, o Brasil, nos últimos 40 anos, que nós podemos dizer que nós éramos grandes importadores de comida. Ninguém acredita, essa juventude que está aqui, os mais jovens, não imaginam que nós só produzíamos café. Nós só exportávamos café. E tudo o mais a gente importava. Carne, feijão, arroz e caríssimo, um preço exorbitante. Há 40 anos, Ju, a comida brasileira custava, no orçamento médio da nação, em torno de 45% a 49%. E hoje representa apenas 18% a 19%. Isso foi o ganho que a produtividade, a tecnologia, a inovação, a Embrapa trouxe para o Brasil. O ganho não foi só para os produtores, a sociedade também ganhou por ter alimento em abundância e num custo bem baixo relativo aos outros países. Posso chamar você de Kátia? Não vai chamar claro, você eu sou a Kátia mesmo. Então, Kátia, é o seguinte, como é que eu vi o pronunciamento da presidente agora e eu acho que é um pronunciamento que mexeu muito com as pessoas. Eu acho que muitas pessoas que estavam num discurso radical, mas assim, com muito ódio, carregado de... Ali havia não o sentimento só político, mas havia, obviamente, um sentimento de ódio. E que depois desse último pronunciamento dela, onde eu acho que ela mudou também o tom do pronunciamento. Ela deu informações importantes, num tom como a gente aqui conversando, e eu já vi gente dizendo, puxa, mas ela não é a fera que a gente pensava. Eu acho que ela é a fera também, mas em outros momentos. Já foi fera, em momentos até mais radicais da nossa história. Mas eu vi pessoas dizendo, puxa, mas também não é assim. Eu digo, pô, como a imagem, a televisão, a mudança de tom, você escolher o tom certo... Tom adequado, exatamente. Para divulgar até alguma coisa. Até a expressão do rosto, né, João? É importante para transmitir o que você de fato está sentindo. Eu tenho a impressão que naquele pronunciamento ela ainda estava muito impactada, porque aqui entre nós, com todo respeito ao parlamento, eu sou parlamentar, já fui deputada federal, hoje sou senadora, mas... Foi um show de horrores, né, Ju, na minha opinião. De lado a lado. De lado a lado. Aquela sessão é uma sessão que não poderia ficar na história. De lado a lado, sem dizer que foi de um lado ou de outro, não, todos. Acho que não foi muito bonito de se ver. Então, acho que todos ficaram muito impactados com aquela cena, com aquele cenário, e acho que ela estava muito impactada. E quando terminou a votação, antes de terminar a votação, eu fui para o Palácio Alvorada, onde é a residência oficial. E quando terminou a votação, ela disse, eu nunca imaginei que fosse de novo viver um golpe, assistir um golpe. Porque ela tem a convicção, Jô, e eu também tenho a convicção, por isso estou do lado dela, mesmo sendo de
partidos diferentes, de situações diferentes, porque eu tenho a convicção da honestidade da presidente, da sua idoneidade. Eu também não então, tenho, eu não tenho a menor dúvida quanto a Ela isso. é uma mulher seríssima, correta, muito digna. Agora, o impeachment, ele só se justifica, Jô, todos já estão cansados de ouvir isso, tem impressão, mas vale sempre repetir que o impeachment está na Constituição, ele é um instrumento legal, mas ele precisa ter as razões corretas para acontecer. Ou nós vamos abrir um precedente para o futuro, não só com os presidentes da República, mas com os governadores. Vamos ver, então, essas pedaladas fiscais, quantos governadores já aplicaram dos 27 estados do Brasil? Quer dizer, o que pode caracterizar o impeachment é justamente a responsabilidade fiscal. É você descumprir isso. E isso no governo não foi praticado. No ano de 2015, por exemplo, onde as pedaladas, que na verdade chamam-se pedaladas, mas o Tribunal de Contas da União vinha aceitando esse mecanismo desde o presidente Fernando Henrique, desde o presidente Lula e também da presidente Dilma. Em outubro do ano passado, que o Tribunal de Contas disse, agora será diferente. Você vai ter só 5 dias para restituir o seu débito com um banco, por exemplo. Os produtores rurais, eles recebem financiamento agrícola e 30% de toda a safra brasileira é subvencionada pela sociedade brasileira. Ou seja, o juro é de 8,75, quando você tem um juro de 14 para as pessoas com relação a outras áreas. Quem é que paga essa diferença de 8,75 para 14, que é o juro? Isso é a subvenção. O governo paga essa diferença da subvenção para o banco. Então, é justamente isso que o Tribunal de Contas agora disse. Você tem só 5 dias para pagar isso. Mas antes não tinha prazo, desde que você terminasse dia 31 de dezembro com a conta positiva com os bancos. Então, isso é chamado pedalada, dizendo que foi um empréstimo dos bancos. Não, ela fez uma contratação de prestação de serviço e atrasou. É como se você contratasse alguém para limpar a sua casa, a sua piscina, ou uma empresa de guardas de segurança, faz um contrato com essas empresas e, de repente, você tem um problema na vida e começa a atrasar o pagamento dessas empresas, mas elas continuam lhe prestando serviço. Isso é empréstimo? Não. Você continua tendo uma contratação de serviço e que você atrasou o pagamento. Mas, ao final, os bancos todos receberam. E eu não conheço nenhum banco que perde dinheiro no mundo. Eu só vejo os lucros astronômicos que eles faturam todos os anos. E acho bom. Bom, agora, eu gostei do que eles final. ganhem dinheiro. E acho bom que também. Eles ganhem dinheiro, não tem problema claro. nenhum. A única coisa que eu sou obrigado a discordar de você, até com uma certa veemência, é o termo golpe. Eu acho que não pode se aplicar o termo golpe a uma manobra política que foi executada e, por sinal, foi muito bem articulada, muito bem executada, enfim. Mas eu não acho que é golpe. Eu acho que o que ficou parecendo uma tentativa de enganar a população é chamar de golpe. Que golpe, na minha geração, ou na geração dos que estudaram, golpe é outra coisa. Você não pode associar golpe a não ser a uma força armada. E a presidente sabe disso mais do que ninguém. Então, eu acho que isso foi um erro tático, um erro, não sei quem escolheu, de frisar isso é golpe, como se isso fosse incitar a população. A população aí se divide em dois lados. Claro. Os que viveram o golpe, né? E aqueles que não viveram. Não viveram, ainda bem. Sabem o que ainda bem, nem sabem ainda o que bem. é. Então, acho que isso foi um erro tático. Agora, lamentável... Talvez a palavra possa ter sido mal escolhida, podemos substituir essa palavra, mas ela se encontra muito injustiçada, ela se acha muito injustiçada neste momento. E essa é a sua maior indignação. Perfeito. Não, quanto a isso, eu não discuto, nem discordo. Agora, o que eu achei lamentável é, como você também achou, o nível de lado a lado de certos deputados, certos congressistas, e uns que parecia que estavam vendendo bandeira na porta do Maracanã em dia de jogo. Tinha bandeira do Estado, bandeira do partido, bandeira do Brasil, tudo enrolado, sabe? Parecia que era um bando de mascates ali, com coisas enroladas. Aí teve um episódio da cusparada no deputado Bolsonaro, mas que, obviamente,
conhecendo o passado e o presente do Bolsonaro, a gente sabe que boa coisa ele não disse. Não, de fato ofendeu o rapaz. Ofendeu o rapaz. Ofendeu, claro que foi uma ofensa grave, que ninguém dá uma cusparada nem no Bolsonaro. E ele ainda falou, rapaz corajoso, falou, não, cada vez que eu encontrar eu cuspo mesmo. Então você vê que as posições do Bolsonaro, a meu ver, são indefensáveis dentro de um governo democrático, como são também de certos radicais de esquerda. Exatamente. Sabe, não cabe. O radicalismo não cabe em lugar nenhum mais, né, Ju? Eu acho que o radicalismo e a falta de diálogo, de compreensão, de entendimento, é sempre bom você se colocar no lugar do outro. Esse exercício, aliás, eu costumo fazer há muitos anos na minha vida. Você tem, de certa forma, mais facilidade para compreender o outro, né? Quando você troca de lugar. Então, eu acho que o radicalismo não cabe. Nós vivemos uma democracia plena, onde temos espaços enormes para discutir tudo que você pensa, tudo que você quer, e não precisa disso, né? Eu queria mostrar uma foto de você. Cadê? Olha aí. Você monta bem? Monto. Ou é só para foto? Não, eu monto. Eu agora estou com uma hérnia de disco que tem me judiado muito, e não estou tão boa quanto antes. É a idade, né? Você acha? Eu acho que é a hérnia. Essa foto aí tem 20 anos. Uma verdadeira amazona. Esse cavalo já até morreu, Ju. O cavalo já foi. O nome do cavalo era Jurista, acredita? Jurista, não entendo. Já vem nome, já vem tudo assim. E o que mais fiquei impressionada ontem, quando fui ver as fotos, quase chorei, é o quanto eu era magra, hein, Ju? Nossa Senhora. Era magra. É revoltante, é triste. Me deu vontade de internar no spa hoje. Eu acho que eu vou olha com a minha você. magreza, gente. Nossa. Agora, todo mundo se impressiona muito, Jô, com o meu olhar nesse período da minha vida, desde que... O olhar, todo mundo achou o olhar triste, você acha? Triste? Nessas fotos. Não. Cansada. Esse é o meu filho mais velho. Eu, quando fiquei viúva, eu estava grávida daquela menina. Agora, eu estava grávida da menina. Você levou um coice quando estava grávida? Eu estava de 8 meses e eu fui no curral e nós fomos curar uns bezerros que estavam com reira. Sabe o que é reira? Não. Reira é dor de barriga e aí fica sempre escorrendo as fezes assim no bumbum do bezerro. Então você já sabe que ele está com reira porque ele está todo sujinho no bumbum. Então você tem que dar um remedinho, né? Porque senão ele morre.